Gênesis 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que o destruirei juntamente com a terra. Então faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos, e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu não sei como você está, eu não sei como você veio, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E você vai agora pedir para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Para que você não venha sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas que você venha sair aqui desejosos de estar sempre na presença do Senhor. Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui na tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela igreja aqui reunida. Porque se não fosse ti, não estaríamos aqui nesta manhã. Então nós temos que te agradecer. Pai, usa a minha vida agora, Senhor, através da tua palavra. Pai, que diminua eu e que tu cresças em mim. E que não venha sair da minha boca nenhuma palavra que não venha ser dirigida pelo teu Espírito. E que essa palavra, Senhor, venha ser uma palavra de crescimento, uma palavra de amadurecimento. Uma palavra, Senhor, para que venhamos a vivenciar em nossos corações. Que não venha ser somente uma palavra no dia 11 de domingo, mas que venha ser uma palavra, Senhor, onde vamos ver a meditar e saber que Tu és Deus em nossas vidas. Pai, venha sobre nós com espírito de fé, ousadia, intrepidez, Pai, para que possamos, Senhor, fazer como na época de Noé, na época de Moisés, ter ousadia, Senhor, para que as pessoas venham saber que Tu és Deus em nossa vida. Pai, usa-me, Senhor, e fala com a Tua igreja agora no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar que essa semana foi a semana do Dia Internacional da Mulher. E também a semana que está vindo chuvas atrás de chuvas. Mas eu quero aproveitar e falar sobre esta mulher sensacional. Essa mulher extraordinária. Essa mulher que não tem o seu nome citado na Bíblia. Não tem o nome dela citado aqui. Mas a Bíblia fala que ela é uma mulher de muita fé. E tem muito a nos ensinar. E essa mulher é a mulher de Noé. Nós estamos aqui no século 21.
E hoje, mais do que nunca, nós conhecemos o que é enchente. Conhecemos? Conhecemos. Nós sabemos o que é chuva. Nós sabemos o que é tempestade, né? Quarta-feira mesmo deu uma chuva terrível, quinta, sexta. Quarta-feira, eu que moro no 3º andar, meu apartamento também ficou inundado por causa da chuva. Né? Então, a gente sabe o que é tempestade, nós sabemos o que é chuva, né? Só que nos tempos de Noé, as pessoas não escutavam a falar de chuva. Nos tempos de Noé, as pessoas não escutavam a falar de enchente, não existia isso, não existia chuva, não existia, né, enchente. Mas a Bíblia relata aqui que um dia Noé, Deus falou com ele e falou que era para ele construir uma arca. E Noé chega então na casa dele. Eu imagino Noé chegando na casa dele. Mulher, Deus falou comigo que eu preciso fazer um barco muito grande. Mas é um barco assim extremamente grande. Porque Deus, ele me orientou e diz que por causa da maldade, nós lemos aqui, por causa da maldade do coração do homem, todos vão morrer. Todos os seres humanos vão morrer. Mas olha, mulher, pelo amor de Deus, não se preocupe, que quanto a nós, Deus, ele vai nos preservar. Quanto a nós, Deus vai cuidar de nós, e mais, ele vai estabelecer uma aliança entre nós. Mas eu preciso que você me ajude a organizar todos os animais. Eu preciso que você me ajude a organizar casais de animais de espécies diferentes para colocá-los dentro da arca. Imagino que tenha sido esse papo que Noé tenha tido com a esposa dele. Amados, eu fico imaginando se fosse comigo. Eu fico imaginando se o pastor Danilo chegasse lá em casa, fala, Andréia, vem aqui. Deus falou comigo e falou que é para a gente construir uma arca. A gente sabe, hoje ainda tem chuva, né? Que é para eu construir uma arca aqui em casa, lá no bairro de Camilópolis, lá na rua Estela Maris, né, pastor? Vou construir. Eu preciso construir esse barco. Imagine ele chegando assim, a gente morando numa cidade, e falando que precisava construir esse barco. Eu ia falar, você pirou, você é doido, você está maluco. Eu já ia marcar médico, já ia tomar alguma providência, falar, pirou, né? Então eu fico imaginando assim, a mulher de Noé, como que o coração dela, né? Ela sabia, apesar de saber que não chovia, que não tinha enchente, talvez ela até deu mas ela obedeceu o que Deus havia falado para Noé. Aqui eu coloquei sobre o pastor. Será que a mulher de Noé, ela ia ter a mesma reação que eu? Não, ela não teve. O pastor, eu já sou espontânea. Ontem eu falei de você lá no culto, viu, pastor, de mulheres. Falei que eu te pedi perdão. A mulher de Noé não teve essa mesma reação. A Bíblia diz que ela não demonstrou confiança, ela não teve desconfiança, ela não questionou, tanto que não tem um questionamento aqui na Bíblia falando, Noé, você está doido, Noé, tem certeza, vai lá e fala com Deus de novo. Não existe nenhum questionamento dela aqui sobre Noé, porque ela sabia que em um mundo que não chovia, um barco seria algo incomum, mas ela creu nas palavras de Noé, ela creu nas palavras que Deus tinha falado para Noé, porque ela sabia que Noé era um homem fiel e temente a Deus. Amados, aquela mulher, ela poderia não conhecer a chuva. Aquela mulher, ela poderia não conhecer o que é enchente, o que é tempestade, mas ela conhecia o Deus que poderia fazer a chuva acontecer.
Ela não conhecia a chuva, mas ela conhecia o Deus que iria fazer as promessas acontecerem. E esse Deus havia falado com Noé. E esse Deus está aqui nesta manhã. Esse Deus está aqui neste lugar. E da mesma maneira que falou com Noé, da mesma maneira que testificou no coração da esposa de Noé, esse Deus está aqui nesta manhã. E Ele quer falar com você. Ele quer falar no seu coração. Ele quer falar que Ele está na direção e no controle de todas as coisas da sua vida. Talvez você não entenda algo que está acontecendo. Talvez você não entenda algo que foi falado. Mas você não precisa entender. Basta você crer no Deus que faz tudo acontecer da melhor maneira dele. Basta você crer. Noé, então, ele começou a construir aquela arca. Enquanto estava pequenininha, enquanto havia algumas madeiras, né? Tudo bem. Dava para esconder, talvez atrás da casa. Dava para esconder num quintal lá da casa, né? Mas quando a arca começou a ficar enorme, quando a arca começou a ficar visível, eu fui pesquisar o tamanho da arca nos dias de hoje. Diz que era comparada mais ou menos ao tamanho do Titanic, tá? Então era uma coisa grande, era algo extraordinário. Então imagine quando aquela arca começou a ficar enorme, começou a ficar grande, começou a ficar visível pelos amigos, visível pelos vizinhos. Eu imagino como não se tornou a casa de Noé. Às vezes eu fico imaginando a cena, porque eu sou curiosa, vocês também são? Eu também sou. Eu acredito que aqueles vizinhos foram lá na casa de Noé. Oi, dona Noé. Foi lá bater. Tô vendo um barco aí na sua casa? Ah, deixa eu tomar um café. Deixa eu tomar. Sabe aquelas vizinhas que quer saber as coisas? Deixa eu tomar um café aí na sua casa. Eu acredito que a casa de Noé virou ponto turístico. Porque ele foi considerado como louco. Chamaram Noé de louco. Né? Falaram, olha, o seu marido é um louco. Você não vai me dizer que vocês estão fazendo um barco. Vocês estão fazendo um lugar que não chove, que é puro deserto. Amados, imagina o que essa mulher não deve ter passado. Imagina o que essa mulher não deve ter sido motivo de risos, motivos de chacota. Mas isso não abalava. E isso não abalava a vida dela, isso não abalava a vida de Noé, porque ela tinha certeza dos planos de Deus para com ela e para toda a família. Ela tinha certeza que Deus estava com ela e que mesmo o seu marido sendo talvez sendo motivo de riso, sendo motivo de chacota, talvez o seu marido até sendo julgado por todos como louco, ela sabia que Deus estava presente no controle de todas as situações. Amados, quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus com medo do que irão falar de nós? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas jovens e falou assim para mim: nossa, você não sabe, peguei o metrô, tinha um homem doido lá pregando a palavra, estava lá nos vagões pregando e ninguém prestava atenção. Talvez você já tenha visto isso. Você vai talvez lá na Oliveira Lima, tem um homem lá com a Bíblia, que ele fica gritando: Jesus está voltando. Ele fica, eu já vi. Talvez aquele homem tenha sido tacado como louco. Talvez aquele homem tenha sido taxado como louco, o do metrô da Oliveira Lima. Nós não sabemos se ele teve uma resposta e Deus falou: vai lá e pregue o evangelho. A tempo e a fora de tempo, pregue nas ruas, pregue, e ele está lá pregando. Talvez até você um dia falou: esse homem é louco, ninguém está escutando. Mas se Deus mandou, ele estava lá, ele está lá. E muitas vezes, meus amados, nós deixamos de fazer as coisas que Deus coloca em nossa vida, as coisas que Deus tem falado, por vergonha ou por medo de como as pessoas irão
questionar, irão nos taxar. E muitas vezes fechamos os nossos ouvidos para o que Deus tem falado e abrimos os nossos ouvidos para o que as pessoas querem com que você faça. Deixamos muitas vezes de ser abençoado. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos ter a convicção que se Deus falou, meu amado, não importa se é lá na Oliveira Lima, se é aqui na José Lins do Rego, se é lá na Cracolândia, aonde for, se Deus falou, faça, porque Ele estará te protegendo, Ele estará no controle de todas as coisas, e mais, todos saberão que é Deus na sua vida, e através da sua vida, as pessoas se achegarão aos pés do Senhor. Através da sua vida, pessoas saberão que Ele é Deus. Mas não deixe de fazer, meus irmãos, preocupado com o que as pessoas vão falar. Não fique parado, preocupado com o que vão pensar, porque Deus, Ele estará com vocês. Creia. E outro ponto aqui importante que eu quero destacar é o porquê Deus especificou as medidas da arca. Será que não bastava somente construí-la? Poderia falar, Noé, vai lá e faça um barco muito grande. Poderia falar dessa maneira. Mas o porquê aqui Deus especificou? Porque Ele deu todas as medidas. Ou porque era algo tão preciso? Porque Deus sabia que a arca seria um instrumento importante contra aquele dilúvio. E baixou todas as medidas específicas para que nenhuma espécie de animal ficasse de fora. E da mesma forma, Deus sabe exatamente o que e quanto cada um de nós precisamos para que nada se perca. Ele sabe o melhor para nós e aquilo que de fato nós necessitamos. Ele sabe aquilo que de fato nós necessitamos. E por melhor aqui intencionado que Noé estivesse em construir a arca, conforme o seu entendimento, Noé, se não tivesse as medidas especificadas, talvez algo sairia errado. Amados, você já imaginou a arca sendo construída? Se ela fosse de um andar só, se ela fosse baixa, a girafa não ia entrar, não é? A girafa não ia entrar, porque a girafa, não sei quantos metros que ela tem, que eu esqueci de pesquisar sobre quantos metros que alcança uma girafa. Se fosse baixa, a girafa não ia entrar assim na arca? Não. E se os compartimentos também fossem bem estreitinho, o elefante não ia caber, não ia dar certo. Então, Deus, Ele fez tudo milimetrado. Ele fez tudo muito bem pensado, porque Deus, Ele é o arquiteto perfeito de tudo. Ele é arquiteto da sua vida, da minha vida. Ele é arquiteto, o primeiro arquiteto, viu, irmão Geraldo? Que aconteceu, foi Deus, quando Ele passou todas aquelas medidas da arca. É o arquiteto. Então foi tudo muito milimetrado. Assim também Deus é conosco. Amados, já pensou se Deus tivesse atendido todas as suas orações? Já imaginou se Deus tivesse atendido todos os seus pedidos? Como que nós estaríamos hoje? Como nós estaríamos? Talvez você não estaria aqui. Talvez muitos estariam arrependidos, pois não caberíamos dentro do propósitos de Deus. Deus tem propósito para a nossa vida, que muitas vezes é diferente daquilo que está no nosso coração, mas Ele tem o melhor para nós, igreja. Isso que nós precisamos aceitar, isso que nós precisamos entender, que muitas vezes nós pedimos, e Deus fala, não, porque se eu te der isso, você vai se perder. Se eu fazer isso, você vai se perder. Se eu fazer aquilo, você não vai mais saber que eu sou Deus. Então Deus, Ele fala, aguarda, espera, porque eu tenho propósitos específicos para a sua vida. Propósitos que talvez você não saiba, que você não conhece, mas é a medida certa para a sua vida, porque eu sei que você é meu filho e eu sou Deus na sua vida. Ele sabe, meus amados. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, muitas vezes nós entristecemos,
porque nós queremos. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Às vezes ele não dá nem mais ouvido, porque ele vai dar algo melhor daquilo que você está pedindo. Ele vai dar algo melhor na sua vida. Amados, Deus, ele tem um plano maravilhoso para que a sua vida não seja inundada pelos dilúvios da vida, desse mar afora. Você pode ter certeza disso. As medidas de Deus são perfeitas, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tudo que vem de Deus tem essas características. A vontade boa, perfeita. Isso sempre será perfeito para suprir a nossa necessidade. A arca, já estou quase terminando, ela foi um instrumento perfeito, porém ela levou algum tempo para ser construída. Diz a palavra que Noé tinha 600 anos. 600. Imagina, ó. 600 anos. Noé tinha, né, pastor? A arca, ela demorou 120 anos esperando a chuva. Você sabia disso? 120 anos crendo nas promessas. Nós temos pregado, nós temos falado que Jesus, ele está voltando. E muitos têm desacreditado, porque têm falado assim, faz 20 anos que eu escuto isso. Faz 30 anos que eu escuto isso. Faz 50 anos que eu escuto. E estão deixando para trás a promessa que ele vem buscar à igreja dele. Jesus, ele prometeu, ele virá buscar. Aqui foram 20 anos crendo nas promessas. 120 anos, talvez, pessoas indo lá, lá, Noé, esse barco aí, ó, não vai dar em nada. Lá, Noé, esse Deus que falou que ia chover. E ele de boca fechada, porque ele cria no Deus de promessa. Ele cria no Deus que faria acontecer. Ele cria no Deus de milagres. E lá em Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes nós não conseguimos esperar um dia. Muitas vezes nós não conseguimos esperar um mês. Muitas vezes nós não conseguimos esperar um ano. Nós desistimos, nós murmuramos, nós questionamos, nós brigamos com Deus. Não é, irmã Julinha? É Deus, cadê as promessas? É Deus, o Senhor prometeu a cura, o Senhor prometeu o milagre, o Senhor prometeu aquele emprego, o Senhor prometeu que iria mudar tudo. É Deus. E perdemos porque nós questionamos, porque nós murmuramos. Perdemos porque nós não cremos, nós não sabemos esperar e descansar no Senhor. Queremos tudo ao nosso tempo. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amados, se Ele falou que vai acontecer na sua vida. Existe promessa de cura sobre a sua família, existe promessa de libertação, existe promessa de porta de emprego, existe promessa de restituição, existe promessa na sua vida. Então creia, porque vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o que faz acontecer na sua vida.
quando o dilúvio chegou, porque ele veio, a chuva veio, a família de Noé e todos os animais foram salvos, porque eles estavam dentro daquela arca. E da mesma maneira, o dilúvio das dificuldades não poderá te afogar. O dilúvio daquilo talvez do que você tem passado não vai te afogar se você estiver dentro da vontade do Senhor. A família de Noé, os animais foram poupados porque eles estavam dentro da arca fazendo a vontade do Senhor. Olha, amado, a comparação. As dificuldades não podem tirar você do foco. As dificuldades não podem te afogar. As dificuldades não podem te afastar do Senhor. Se você estiver dentro da vontade de Deus. Se você falar: Senhor, eu estou passando por luta, eu estou passando por aflição. Senhor, está difícil, mas eu estou dentro da tua vontade. Pai, eu escuto somente a tua voz. Eu quero somente te servir, porque eu sei, Pai, que as tuas promessas são grandes na minha vida. E tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus que faz acontecer, e é na tua vontade que eu quero ficar. Eu não vou olhar lá para o mundo, eu não vou olhar para a casa do meu vizinho, mas eu estou olhando para dentro de mim, para dentro de minha casa, e eu sei que tu estás aqui. Esse dilúvio vai passar, e o Senhor estará comigo, dando esta vitória nas minhas mãos. Aleluias, aleluias. Igreja, se é para aplaudir, aplauda o Espírito Santo de Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O dilúvio veio, e diz que quando começou as águas submergirem aquele lugar, aqueles que zombaram, aqueles que caluniaram, aqueles que chamaram Noé de louco, foi lá na porta da arca: Noé, abre, abre. Mas a porta já tinha sido lacrada. E não foi lacrada por Noé, foi lacrada por Deus. Foi lacrada por Deus. Deus está no seu negócio, meu amado. Deus está na sua vida. Creia. Creia, deixa as pessoas baterem, deixa as pessoas caluniarem, deixa as pessoas olharem para você e dizer: não vai ser nada, porque quando contemplar a vitória sobre a sua vida, vai falar: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tenho um Deus que me guardou, eu tenho um Deus que me zelou, eu tenho um Deus que fez acontecer na minha vida. Aleluias. O dilúvio, então, depois de 150 dias flutuando dentro daquele barco. E vocês imaginem o cheiro que deve ter ficado naquela arca. Talvez vocês pensem: ai, foi tudo muito bom. Estava lá no navio da época, né, um MSC de Noé. Quem já foi no navio? A Lucilene foi. A filha dela também foi. Esse dia meu irmão foi, a família foi, eu não fui. Não tenho coragem. E eles foram, né? E aí eles mandam foto, tudo muito bonito, né, pastor? Tudo descansando. Mas o navio de Noé não era assim, não. Vou falar navio agora, né? O primeiro protótipo de navio também. Primeiro que foi feito. Lá tinha animais defecando. Lá tinha animais urinando. Lá não tinha como ele ver o que estava acontecendo lá fora. Vocês imaginam que o cheiro era bom? Vocês imaginam que era tudo muito bom? Mas em nenhum momento você vê na Bíblia Noé e sua esposa falando: ai, que cheiro ruim! Ai, esse Deus! Não, não. Eles sabiam que Deus iria cumprir aquilo. E diz lá que depois de 150 dias que eles estavam dentro da arca, eles puderam sair e pisar, pelo menos, isso aqui eu estou resumindo bastante, viu? E pisar na lama. Como será que aquela mulher de Noé se sentiu? Hora que abriu, primeiro foi lá, viu que ainda não dava
Noé subiu, na hora que abriu a portinha. Imagine vocês, ele vê que só tem água. Água, água, água. Mas Deus, ele é grandioso. Deus, ele mandou uma ave trazer um galho de uma árvore. Sabe o que era isso? Para mostrar que havia vida fora da arca. Que Deus tinha poupado a vida deles, mas que eles não iriam ficar somente dentro daquela arca. E Noé, ele falou com a família. Aí eu fico imaginando, será que aquela mulher, ela sentiu saudade da onde ela estava? Será que ela sentiu saudade dos amigos, dos vizinhos? Será que ela, no coração dela, será que ela pensou, será que valeu a pena? Agora só tem nós, Noé. Só tem nós, meus filhos, minhas noras, só tem nós aqui. Será que ela pensou assim? Será que ela falou, Deus, será que valeu a pena? Eu posso te dizer que com certeza valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Deus, ele colocou um sinal de aliança entre ele e a família de Noé, um arco-íris, que era o sinal de aliança que estava com eles, que estava guardando a vida deles. Valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena ter sido aceitado ser chamado de louco e ficado quieto. Valeu a pena ter sido talvez caluniado por aquele mundo que zombou. Valeu a pena. Porque Deus, ao término daquele dilúvio, ao término daquela abertura de arca, mostrou que estava com eles. Lá em Isaías 43, 2 diz assim, que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão, eles não vão te afogar. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nenhuma chama arderá em ti. Sabe o que é isso? É Deus falando que está com você. Talvez você não tenha tido esse arco-íris na sua vida, tá? Porque isso foi um momento para Noé. Mas Deus tem uma aliança com você. Deus fez uma aliança com você. Deus tem uma aliança com a igreja. E Ele fala que Ele está com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta manhã. Você depois leia a história inteirinha de Noé. Ah, pastora, eu já assisti na televisão. É tudo resumido. Eu também preguei aqui bem resumido. Mas depois você leia e adentra nessa história. Para vocês saberem que Deus é Deus. E Deus faz acontecer. Eu ia passar um vídeo aqui, mas o YouTube nos bloqueou, né, Pietro? Sobre valeu a pena. Vai valer a pena. Está valendo a pena obedecer a Deus. Em nenhum momento, meus amados, pense em recuar. Em nenhum momento pense em olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Mas permaneça sendo obediente à voz do Senhor. Permaneça exercendo a sua fé. Porque teve que ter fé. Teve que ter fé. Permaneça exercendo a sua fé. Permaneça crendo que os milagres já estão por vir. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Eu não sei que maneira você chegou aqui nesta manhã. Não sei. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe. Talvez você tenha se afogado no dilúvio, nos dilúvios da vida. Nos dilúvios de problema. Você tem pensado em desistir, você tem pensado em olhar para trás.
Você tem pensado em ir para outro caminho, dizendo que está demorando demais a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas a bênção dele não tarda, vem no tempo certo. E ele está olhando para você nesta manhã. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar por você. Irmã Neide, Deus está na sua vida, viu, irmã Neide? Creia, creia, já está sobre ti, viu? O Senhor, Ele está olhando para você. Existem milagres acontecendo aqui nesta manhã. Pessoas que estavam talvez distantes, pessoas que estavam desacreditadas. O Senhor está abrindo os teus olhos nesta manhã. Deus amado, Deus poderoso, Deus santo. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja diante de ti. Aqui está, Senhor, o teu povo diante da tua presença. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que tu venha intervir, Senhor, que tu venha entrar com a intervenção sobre cada problema. Pai, que tu venha colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Pai, mas acima de tudo, que o Senhor, Pai, venha aumentar a fé de cada irmão que está aqui. Pai, que venha entender, Senhor, que é no teu tempo e não no nosso. Mas que venha glorificar, que venha exaltar. Que venha entender, Pai, que tu és o Deus, que tu és o arquiteto. Que tu és o que projetou. Que tu, Senhor, que sabe todas as medidas. E tu sabes, Senhor, do momento certo. Pai, ensina-nos, Senhor, a escutar somente a tua voz. Ensina-nos, Senhor, a escutar somente, Senhor, a tua voz e a obedecer. Porque na obediência, Senhor, nós sabemos que as promessas chegarão sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu louvo a Ti, Pai, pela igreja de Valparaíso. Eu louvo a Ti, Senhor, pela igreja que está online nos assistindo. Eu louvo a Ti, Senhor, por cada irmão que está aqui, Pai. Nos ensina, Pai, a obedecer e a crer em Ti somente, Pai.